Ao criar os mutirões carcerários, há um ano, a ideia do Conselho Nacional de Justiça era desafogar o sistema prisional. Por isso, foram concedidos benefícios de liberdade e progressão de regime. O trabalho é considerado importante, estratégico, mas os resultados não são tão considerados assim satisfatórios, pelo menos por enquanto. Veja por quê na reportagem. Os presídios do estado continuam superlotados. São mais de 9 mil presos, mas a capacidade não chega a 6 mil vagas. No final do ano passado, depois de 3 meses de trabalho, os mutirões conseguiram reduzir em torno de 12% a população carcerária. Foram concedidos 1.302 benefícios de liberdade no estado e outros 1.794 presos tiveram progressão de regime. Logo depois disso, foi criado um grupo de monitoramento dos mutirões para avaliar os resultados. Com a demanda de novos mandados de prisão e reincidência em crimes, a quantidade de presos voltou a crescer em todo o estado e hoje já alcança os números anteriores ao mutirão. O mutirão é insuficiente e o direito penal é insuficiente. É preciso que o Estado, é preciso que o poder público se engaje no sentido de promover a reinserção social desses presos. Não há uma política de ressocialização capaz de evitar o reingresso. Não se tem essa preocupação. O levantamento dos juízes constatou ainda que faltam pelo menos 5 mil vagas no sistema carcerário para dar conta da demanda de presos. Sem espaço suficiente, muitos acabam ficando em celas de delegacias, sem condições adequadas até serem ou não condenados pela justiça. Para o juiz da Corregedoria Geral do Estado, acabar com a superlotação nas unidades prisionais e a defasagem de vagas no sistema carcerário requer muito além de mutirões. Segundo ele, é preciso haver mudança na elaboração e também na execução das leis. As nossas leis penais já são, além de serem defasadas e antiquadas, elas são extremamente rigorosas. O problema maior está na execução da pena, que hoje no Brasil se limita a segregar aquele que comete um crime, sem se preocupar adequadamente com sua reinserção na sociedade. Não adianta nós nos preocuparmos com o punguista, com o batedor de carteira, enquanto se vislumbrar a ocorrência de lesões aos cofres públicos que passam ao largo da aplicação da lei penal. O trabalho dos mutirões foi retomado este ano nos municípios de Amambai, Aquidauana, Cacilândia, Bataguaçu, Jardim e Rio Brilhante. Até o final do ano vai passar por mais 8 municípios. Em Corumbá é o primeiro, começa no dia 20 deste mês. E para falar sobre esse assunto está aqui com a gente o juiz Alexandre Antunes. Bom dia, doutor. Bom dia. Como vimos na reportagem, a situação do mutirão é um trabalho que tirou aí ou analisou a situação de mais de 1.000 detentos. Mas, por enquanto, como que se avalia esse trabalho? É o suficiente ou ainda tem muito trabalho pela frente? Olha, o judiciário ele tem que cumprir o papel dele, que é a aplicação da lei e a execução das penas em tempo real. O processo de execução, ele passa por muitas mudanças ao longo da sua execução, seja por novas leis, novas interpretações dos tribunais, direitos subjetivos do preso. E o juiz tem que analisar isso constantemente, mas nem sempre o juiz da comarca ele tem tempo para isso. Então é necessário essas equipes especializadas para verificar esses processos e conceder esses direitos em tempo adequado. Você tem uma estimativa, por exemplo, eu anunciei que nesse resto de ano mais 8 municípios vão receber o mutirão. Dos presos que estão lá, dá para você ter uma ideia de quantos não deveriam estar nos presídios? Olha, o resultado dos mutirões tem ficado em torno de 10% a 15% de benefícios concedidos. E esses benefícios não são só a colocação em um regime mais brando, uma progressão, mas também a concessão de outros tipos, como a comutação da pena, que é a redução da pena, o indulto. E são vários benefícios que vão além da simples colocação em liberdade. Bem, a gente tem ali umas informações sobre os municípios que já foram visitados pelo mutirão. Vamos ver o resultado. Na comarca de Amambai, 191 processos foram analisados. 70 presos conseguiram benefício. Na comarca de Aquidauana foram analisados 229 processos. 145 benefícios foram concedidos. Na comarca de Rio Brilhante, dos 155 processos analisados, 76 detentos conseguiram benefício.
Doutor, qual é o perfil dessas pessoas que conseguem o benefício? A maioria é de jovens? Olha, o nosso estado ele sofre uma tragédia muito grande em relação aos jovens do tráfico. São jovens que vêm do Paraná, de São Paulo, Minas, problema dos bolivianos e dos paraguaios que entram em nosso estado trazendo drogas e acabam sendo presos aqui. São pessoas pobres, oriundas das classes mais baixas, ou seja, soldados do tráfico. E é essa população que a gente tem mantido preso e custado muito dinheiro ao nosso estado. Então, enquanto não houver uma mudança na política criminal em relação às drogas desse país, uma reavaliação, nós não vamos conseguir vencer a batalha. Dá um exemplo para a gente. Olha, a mão de obra na Bolívia para o tráfico é muito barata. Os bolivianos conseguem que eles venham ao Brasil trazendo drogas. São apanhados na fronteira e passam aqui 4 anos nos nossos presídios até cumprir a pena e serem extraditados. Isso tem um custo para o Estado muito grande. E no outro dia a reposição é feita com o mesmo tipo de pessoa que vem novamente para o Estado. Então, enquanto nós não tivermos uma decisão política da sociedade brasileira a respeito do consumo de droga, ou seja, nós precisamos tirar o direito penal da área das drogas e colocar outro direito, ou seja, tratamento, educação, área de saúde e educação. Isso é fundamental. Como o senhor disse um pouco antes, a maioria é jovens, né, pobres, que vêm Paraná, São Paulo, região sudeste, região sul do país. Existe já essa discussão há muito tempo de enviar esses presos para os estados de origem. Que pé que está essa negociação? Olha, o Estado e o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Justiça, têm feito um esforço de levar esses jovens para perto de suas famílias. Mas isso não resolve, porque ele sai do presídio do Mato Grosso do Sul e vai para o presídio de origem. O problema não está onde ele vai ficar preso, o problema está por que ele está preso. É isso que nós temos que enfrentar. Mas isso não amenizaria, de certa forma, a questão estrutural de falta de espaço? Amenizaria, mas momentaneamente. Você tira um, logo o outro vai ocupar o lugar. Então não adianta ficar essa política de remanejamento se nós não combatermos a causa do problema. E para essa causa depende de mudanças de lei. A sociedade brasileira vai ter que enfrentar essa discussão a respeito da descriminalização do uso das drogas paulatinamente. Já existe um movimento nesse sentido? Já existe um movimento nesse sentido, liderado pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, com a Comissão Interamericana nesse sentido, e recentemente o ministro Veloso assumiu a postura de tentar fazer como na Argentina, que a posse de pequenas quantidades de substância entorpecente saia do direito penal e vá para outro ramo do direito. Tá ok. Eu conversei aqui com o Alexandre Antunes, juiz da Auditoria Militar. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia MS. Obrigado. Bom dia.